Alguma vez a gente já parou para pensar no que realmente nos define, o que nos impulsiona por dentro? Com base em O Livro dos Espíritos, hoje a gente vai explorar exatamente isso, o caminho para o autoaperfeiçoamento moral. Vai ser uma jornada para a gente entender melhor tanto as nossas forças internas quanto aqueles obstáculos que nos desafiam. Vamos nessa? Então, vamos começar com uma pergunta que é central para tudo isso. O que de verdade impede alguém de se tornar uma pessoa melhor? Sabe, entender a raiz dessa dificuldade é o primeiro passo de todos, e é essa questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Para a gente poder entender o que é o progresso moral, o primeiríssimo passo é olhar para dentro. Vamos dar uma olhada no nosso motor interno, aquelas forças que nos impulsionam e que a fonte chama de paixões. Olha, a forma como as paixões são definidas aqui é surpreendente. Longe de serem vistas como uma coisa ruim, elas são descritas como ferramentas. Ferramentas neutras e muito poderosas, como se fossem alavancas que amplificam a nossa energia e a nossa capacidade. O que isso quer dizer? Que ter paixões não é um defeito de fabricação, sabe? Muito pelo contrário, elas são uma parte natural, essencial da nossa condição. São um elemento fundamental da experiência de existir. E aqui está o ponto crucial. O problema não é a paixão em si, mas a direção que a gente dá para ela. Quando ela é guiada pela nossa vontade, se torna um motor para o bem, capaz de realizar coisas fantásticas. Agora, quando ela foge do controle, se transforma em exagero, e o exagero pode levar a consequências bem destrutivas. Agora, vamos encarar o que a fonte aponta como sendo o principal vilão dessa história toda. O grande obstáculo para a perfeição moral, o egoísmo. Essa citação ela é muito poderosa e direta. Ela não coloca o egoísmo como só mais um vício qualquer. Não. Ela diz que ele é a fonte de todos eles. O exato oposto da caridade, que seria a fonte de todas as virtudes. E o texto vai ainda mais longe, descrevendo o egoísmo como uma chaga social. Isso mostra que não é só um problema individual, de cada um. É como uma doença que afeta todo mundo, a coletividade, prejudicando as relações e o progresso da sociedade como um todo. E os efeitos do egoísmo são, bem, devastadores. Ele simplesmente bloqueia nosso progresso, bate de frente com a justiça e o amor, e o pior, ele é capaz de anular qualquer outra qualidade boa que a gente tenha. A mensagem aqui é bem clara: o egoísmo precisa ser combatido de forma ativa. Ok, depois de analisar o obstáculo, vamos virar o jogo e focar no objetivo. Como seria então o ideal moral que a fonte apresenta? Vamos dar uma olhada nas características da pessoa de bem. A definição aqui é centrada em 3 pilares que são fundamentais. A verdadeira pessoa de bem não é aquela que faz um ato bom isolado, mas aquela que pratica constantemente a justiça, o amor e a caridade, e na forma mais pura que conseguir. E aqui, olha só, aquele ideal que parecia abstrato começa a ficar bem mais concreto. Os pilares são esses: ser benevolente com todo mundo, respeitar, ser indulgente com as fraquezas dos outros, não guardar ódio nem rancor e, talvez o mais importante, um esforço contínuo de se autoanalisar para poder melhorar sempre. Certo, mas como é que se navega nessa jornada? A fonte nos entrega uma ferramenta super prática, uma verdadeira bússola para nos guiar. A disciplina do autoexame, feito de forma rigorosa e, claro, honesta. E para reforçar como a introspecção é importante, a obra nos lembra dessa máxima que atravessa os séculos, né? O autoconhecimento não é uma ideia nova, é a chave para a melhoria pessoal e isso é reconhecido desde a antiguidade. A fonte sugere até um método bem prático que é atribuído a Santo Agostinho. A ideia é transformar a autoanálise num hábito diário. Fazer uma revisão noturna, bem honesta, das nossas ações e intenções do dia que passou. Esse processo todo envolve uma série de perguntas. Perguntas diretas, profundas, que a gente deve se fazer no final de cada dia. E o objetivo, veja bem, não é ficar se julgando, mas sim compreender. Se perguntar, qual foi a minha real motivação por trás daquela atitude? É essa prática constante que permite que a gente identifique e combata nossas próprias imperfeições. E assim, a gente termina com essa pergunta, que transforma toda essa filosofia num verdadeiro chamado para a ação. Depois de entender o mapa, o obstáculo, o destino e a bússola, a questão final se torna pessoal. Qual vai ser o próximo passo a ser dado nessa jornada de autoconhecimento? A reflexão fica em aberto.